Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. O espírita já está salvo. Ele vai para o paraíso por ser espírita. Isso é verdade, pessoal? Será que quando o espírita morre, ele não passa por situações como qualquer praticante de religiões diferentes? Preste atenção aqui nessa frase. O nosso lar, a colônia espiritual que muita gente na Terra deseja morar, tem muito mais católicos, protestantes, umbandistas e até mais ateus do que espíritas. Esse trecho está incluído nessa psicografia que eu vou mostrar agora para vocês, uma psicografia incrível e de grande valor, porque ela nos traz um aviso muito importante. Quando nós formos ao plano espiritual, quando para lá nós voltarmos, ninguém vai perguntar se você era espírita ou não, ninguém vai perguntar quais títulos você tinha aqui na Terra ou não. Aquilo que irá valer, realmente, é o seu caráter, é a pessoa que você foi enquanto encarnado, como você viveu a sua reencarnação aqui no planeta Terra. Gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um like e compartilhar esse vídeo, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da espiritualidade. E divulgar a espiritualidade é um gesto de amor. Bom, pessoal, Inácio Ferreira, médico psiquiatra que dirigiu durante muito tempo o Sanatório Espírita de Uberaba, desencarnado no ano de 1988, vem através dessa psicografia feita pelo médium Carlos Bacelli no ano de 2013, nos dar então um importantíssimo alerta. Acompanhe comigo que incrível. Meus irmãos, o que importa no Espiritismo é o que você realiza com os conhecimentos que for obtendo nele. O resto, confie, não tem muita importância. Quando deixei o corpo, ninguém quis saber qual era o meu nome, residência, muito menos os títulos que eu tinha, a minha consciência que cobrava de mim incessantemente. Na verdade, a minha situação de espírita nada representava e nem representa até hoje. O que conta é o mérito, o seu mérito pessoal, sem etiquetas ou distintivos de qualquer tipo. Neste outro lado, a única coisa capaz de lhe ajudar é o seu histórico de bondade, porque no fundo é isso que vai lhe dar algum resquício de luz para que, mesmo andando na escuridão, consiga escapar do precipício. Não faça a bobagem de pensar que na vida de além-túmulo o espírita possa ser beneficiado com diferença, privilégio ou a famosa malandragem brasileira. É algo que por aqui não tem. Chico Xavier afirmava, e com razão, que os espíritas estavam morrendo mal, estavam e, em geral, ainda estão. Honestamente, a única virtude que eu admiro numa pessoa, seja ela quem for, é a bondade. Depois que a gente se livra da casca, para quem é realmente bom, aqui todas as portas se escancaram e todos os caminhos se desobstruem. Por isso, eis o conselho que lhe ofereço. Teorize menos e procure agir mais. De uma encarnação a outra, o espírito progride muito pouco. A evolução, para quem não se conscientiza, ocorre quase que a passo de caracol, desses que deixam seu rastro viscoso no chão. Não se ache diferente, não estou querendo desanimar ninguém. De uma encarnação a outra, o espírito progride muito pouco. A evolução, para quem não se conscientiza, ocorre quase que a passo de caracol, desses que deixam seu rastro viscoso no chão.
Não se ache diferente. Não estou querendo desanimar ninguém, mas, se você se interessa pela verdade, aqui está ela de forma crua e direta. Nosso destino, a comunidade espiritual que muita gente na Terra deseja morar, tem muito mais católicos, protestantes, umbandistas e até mais ateus do que espíritas. Não se julgue o máximo, porque você não é. Como é que eu posso afirmar isso? Ser espírita é só aumento de responsabilidade espiritual, nada mais do que isso. Conheço muita gente que não quer saber o que a gente sabe e contra os próprios colegas que você considera errados. Cuide-se, porque a morte já vem chegando e ela é uma locomotiva que, para atropelá-lo, não pedirá permissão. Inácio Ferreira, Uberaba, Minas Gerais, 22 de julho de 2013, pelo médio Carlos Bacelli. Então, pessoal, vamos pensar, vamos buscar sempre a nossa mudança íntima para que a nossa permanência no plano espiritual, para quando nós voltarmos para lá, a gente tenha a oportunidade de estar em um bom lugar e não sofrer tanto nas regiões umbralinas, para que a nossa evolução seja acelerada até que um dia, lá no futuro, a gente possa estar nos mundos felizes, nos mundos celestes. Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e dar um like, assim você vai estar ajudando o canal e se tornando altruísta. Um abraço a todos.